pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas às nossas aulas de Medicina Legal para o concurso de Delegado de Polícia Civil do Estado de Pernambuco. Se você ainda não me conhece, eu sou Luciana Gazola, sou professora de Medicina Legal aqui no Supremo, na Universidade Federal de Minas Gerais, sou médica patologista, mestre em Direito, doutora em Medicina, leciono a disciplina há mais de 15 anos e vamos preparar você para esse esperado concurso público do Pernambuco. Vamos lá, nós vamos ter aqui 4 horas, 24 blocos rápidos de 10 minutos, para que a gente possa fazer uma grande revisão, para que a gente possa ver alguns pontos mais importantes para a nossa prova. E a última prova de delegado de Pernambuco, a banca examinadora que realizou esse concurso foi a Sebrasp. E Sebrasp, pessoal, em Medicina Legal, ela traz questões muito interessantes, questões bem feitas, questões complexas, por vezes, mesclando mais de um assunto numa mesma questão, numa mesma alternativa, quando a prova é de certo e errado, enfim. Então, essas aulas curtas que vamos preparar para vocês, mesclando alguns temas importantes, podem ser fundamentais para que você faça a sua prova e tenha uma grande revisão geral sobre esse tema. Então, vamos justamente ao nosso curso Delegado Pernambuco 2023. Vamos falar nesse primeiro bloco uma parte introdutória, mas essa parte introdutória, esses conceitos, especialmente a importância, o corpo de delito, a cadeia de custódia, eles são fundamentais para a nossa prova. Primeira coisa que vocês devem se lembrar é que quando a banca examinadora, a Sebrasp especialmente, coloca o tema perícias, peritos, corpo de delito, cadeia de custódia, tanto no edital, que sempre aparece, claro, como na nossa prova, normalmente esse tema vem de acordo com a literalidade do que está escrito no Código de Processo Penal. Então, nós temos aqui alguns artigos do CPP que a gente precisa ficar atento, alguns conceitos importantes do CPP. Sebrasp traz esses conceitos na nossa prova e traz, muitas vezes, misturado junto a algum caso clínico, deixando uma questão mais inteligente. Então, vamos lá. Para estudar as perícias e os peritos, vocês precisam ficar atentos à redação dos artigos 158 a 184, fiquem atentos ao artigo 159 e todos os seus parágrafos, porque eles são sempre cobrados nas provas de medicina legal. Quanto aos peritos, artigos 275 e 2 a 281, eu vou colocar aqui para vocês também a Lei 12.030, de 2009, que é uma lei curtinha, tem apenas 5 artigos, e que fala das perícias oficiais. Quem são os peritos oficiais, que eles têm autonomia técnica, científica, funcional. Essa lei também, por vezes, aparece na nossa prova. E lembrar também, claro, o artigo 6º. Vocês estão fazendo concurso para o cargo de delegado de polícia de Pernambuco. O artigo 6º vai falar também do papel, do que a autoridade policial tem que fazer quando ela toma conhecimento da ocorrência de um delito. Então, aqui nessa parte introdutória para nós temos alguns conceitos importantes da medicina legal que estão nessa legislação, que aparecem muito na nossa prova. A começar, o conceito de corpo de delito. Lembrem-se do corpo de delito direto e indireto. Lembrem-se do que diz para nós o artigo 158 do CPP, que fala que nos crimes que deixam vestígios, ou seja, crimes não transeuntes, o exame de corpo de delito é indispensável, né? Tanto na forma direta quanto na forma indireta ele pode ser feito. Então, o exame de corpo de delito direto é quando o perito examina os próprios vestígios. A materialidade indireta, o exame feito da forma indireta, é quando esses vestígios desapareceram e o perito vai lançar mão de outros elementos de prova dos autos, como, por exemplo, a prova testemunhal, prontuários médicos, fotografias, filmagens, para construir essa materialidade de forma indireta. E que perito vai fazer isso habitualmente? No foro criminal, o perito oficial. Né? Perito oficial é aquele perito que prestou concurso público. É o servidor público ocupante de cargo de provimento efetivo. Então, esse perito oficial, em regra, ele que vai realizar os exames. Só que, na ausência do perito oficial, nós podemos ter a nomeação do perito ad hoc. E lembrem-se, um perito oficial ou 2 peritos ad hoc para realizar a perícia. Então, a autoridade, o juiz, o delegado, nomeará 2 peritos. E lembrem-se, a legislação fala
preferencialmente na área específica. São duas pessoas portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente e não obrigatoriamente na área específica. Então, não é obrigatório que sejam 2 médicos fazendo a perícia. Sebrasp já cobrou isso em prova de delegado, se não me engano, do Maranhão. Então, fiquem atentos com a possibilidade desse assunto cair novamente na sua prova. E esses assuntos aqui que a gente está falando agora, esses conceitos, eles estão muito presentes nos parágrafos do artigo 159 do CPP. Então, fiquem atentos à leitura de todos esses parágrafos. O parágrafo 7º, inclusive, ele traz o conceito de perícia complexa. Então, pessoal, perícia complexa é aquela perícia que envolve mais de uma área de conhecimento especializado. E justamente por causa disso, pode haver a participação de diversos peritos, mais de um perito oficial, inclusive. E a parte também, ou as partes também podem indicar mais de um assistente técnico. Então, o conceito de perícia complexa, ele está presente no CPP e está presente também no Código de Processo Civil. Algumas provas trazem também legislação do Código de Processo Civil quando vão falar alguma coisa de medicina legal. Não é propriamente o que a Sebrasp faz com mais frequência, mas fiquem atentos. E nós temos também a questão do prazo do laudo pericial, que é um prazo de 10 dias, mas ele é prorrogável a requerimento do perito em casos excepcionais. Então, o prazo habitual é um prazo de 10 dias, mas ele é prorrogável. Quem solicita prorrogação é o perito, excepcionalmente. E fiquem atentos que a lei não traz o prazo da prorrogação. Ela fala que o laudo vai ser entregue no prazo de 10 dias, prorrogável, excepcionalmente, a requerimento do perito. Então, não fala que é prorrogável por mais 10 dias, por 30 dias, por igual período, tudo isso está errado. Tá? Então, a prorrogação vai depender, claro, do caso concreto. Eu gostaria que vocês ficassem também muito atentos, nessa grande revisão aqui, ao artigo 162 do CPP, que traz o período de incerteza de turdes. Ele está colocado aqui no nosso slide. A autópsia ou necrópsia será feita pelo menos 6 horas depois do óbito. Esse é o período de incerteza de turdes, em que eu tenho apenas sinais, vejam, de incerteza de morte. Então, já vamos lembrar aqui quais são os sinais de certeza de morte que nós vamos estudar na sequência. São os fenômenos cadavéricos, abióticos, mediatos ou consecutivos. A ideia é a seguinte: enquanto eu ainda não tenho certeza que uma pessoa está morta, eu não posso realizar uma necrópsia. Eu preciso ter certeza, evidência dos sinais de morte. Ou porque esses fenômenos de certeza já apareceram, então eu vou poder fazer a necrópsia, ou por qualquer outro sinal de evidência de morte, ou seja, o cadáver está decapitado. Eu sei que está morto, eu não preciso esperar 6 horas, posso fazer a necrópsia, mas se eu não tiver evidência dos sinais de morte, eu preciso aguardar 6 horas depois do óbito para fazer o exame externo e interno de um cadáver, principalmente. E o parágrafo único do 162 é também muito importante para a sua prova. Ele diz o seguinte: nos casos de morte violenta, bastará o simples exame externo do cadáver, ou seja, ele dispensa o exame interno. Quando? Quando não houver infração penal que apurar, ou quando as lesões externas permitirem precisar a causa da morte e não houver necessidade do exame interno para definir alguma circunstância relevante. Fiquem atentos a esse dispositivo. Se ele aparecer na sua prova, literalmente escrito dessa forma, está certo, porque é a redação do parágrafo único do 162, mas a aplicabilidade prática dele é muito restrita. E Sebrasp já trouxe questão que sugeria, mostrava que havia infração penal a ser investigada, ou o cadáver tinha várias lesões externas, não dava para definir qual era a causa da morte, e a Sebrasp te levava a pensar que você não poderia, neste caso, aplicar esse dispositivo, que a necrópsia deveria ser feita de forma completa, incluindo o exame externo e o exame interno. Então, lembrem-se disso, cuidado com a aplicabilidade deste parágrafo único. Ok, pessoal?